Gente, já vou quebrar a casinha aqui de vocês, porque eu acho que todo mundo tá pensando que eu vou falar assim, gente, não se compare, comparação é uma coisa ruim. Mas é o seguinte, o que eu penso? O ser humano, né, nós somos, por natureza, competitivos. E na minha visão, por mais que você fale que não é, em algum âmbito da sua vida, você tem uma competiçãozinha ali. E essa competição, ela vem muito da comparação com o outro. Então eu acho que é uma coisa inata, né? A gente nasce se comparando, as pessoas comparam a gente, enfim, a gente cresce nesse universo das comparações. O que eu acho que é muito interessante a gente parar para refletir é o que a gente faz com isso. Eu acho que é o mais importante. Então, assim, não adianta você brigar contra esse seu olhar mesmo, né? De estar lá e de repente você vê, tipo, putz, fulana tá fazendo melhor que eu, sei lá. Né? A gente já vai chegar nessa parte mais específica. Mas o importante é o que a gente faz com isso. Porque quando a gente olha pro lado, né, pra colega, ou quando a gente se compara com a professora, por exemplo, é muito uma coisa externa, né? A gente tá comparando e a gente tá pegando todas as qualidades ou todos os defeitos que a gente enxerga naquela pessoa e tá colocando numa balança em relação ao nosso, só que a gente não sabe qual que é o processo daquela pessoa. E outra, nem em tudo aquela pessoa vai ser melhor ou pior do que você, né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar pra isso e acolher esse sentimento. Não numa sensação do tipo, você não pode se comparar. Porque eu acho que a gente fica muito nessa pressão e na realidade nós somos humanos e isso é uma coisa que acontece. O mundo é competitivo, né? Mas é claro que existem situações para que a gente possa deixar isso mais latente ou não, né? Se você está num ambiente de trabalho, você pode usar essa competição para te motivar, te dar um gás e você correr atrás das coisas. É isso que eu acho. Acho que quando a gente olha para a competição num sentido onde a gente vai se inspirar para correr mais atrás, ela pode ser muito positiva. Eu já falei sobre isso aqui. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Vão falando aí. Se vocês acharem que não faz sentido, fala aí que é sempre bom ouvir várias opiniões, tá? Então eu acho que assim, quando a gente se compara, se a gente levar isso para um lado de nos dar um gás, eu posso conseguir resultados muito melhores do que eu estou tendo. Mas existe uma coisa muito ruim. Então vamos começar falando sobre a comparação com o professor. Por que eu tô falando isso, né? De estar muito fora. Quando a gente tá dentro de uma sala de aula, o professor ali é uma autoridade, né? E você tá respeitando ele. E ele ou ela, enfim, é a pessoa que tá te dando os comandos, tá? Então ele tá te ensinando a realizar aquilo que você foi atrás de aprender. Então é muito óbvio que a gente esteja com a atenção muito voltada ao que o professor está falando, fazendo, enfim, né? Então a gente tem que ter esse olhar e essa atenção ao professor. E o que eu vou falar agora, eu acredito que tem a ver com tudo na vida. Mas, pensando em dança, se a gente tá só com o olhar no professor e a gente não volta o olhar, e o olhar que eu tô falando não é o olhar visual, é a percepção também pro nosso corpo, a gente acaba executando coisas que nem a gente sabe o que é. E aí, esse treino, essa prática, ela acaba não sendo tão produtiva para você. Então, quando você está dentro de uma sala de aula, é muito importante que você entenda os comandos do professor, que você questione, que você pergunte, tire as suas dúvidas. E tem também uma questão visual, né? Consiga enxergar o que ele está te propondo, mas que você sempre traga para você e tente perceber no seu corpo. Porque tem uma coisa muito importante para dizer sobre os professores. Nós professores, e quem é professor ali, ó, aqui pode concordar comigo, não somos deuses da perfeição. Muito pelo contrário, né, Brasil? A gente erra para caramba. A gente fala só mais uma, e aí faz mais 10. Aí a gente fala, vai pra direita, e uma vez ou outra a gente vai pra esquerda, né? Claro, nós temos a nossa responsabilidade de tentar fazer com que isso aconteça o menos possível. Mas não esqueçam que o seu professor, ele é humano. Então, se você tá totalmente voltado só no que ele tá te apresentando, totalmente desconectado do seu corpo, você não vai ter esse aprendizado. Quando o seu professor sair da sua frente, você não vai conseguir executar aquela técnica, aquela sequência, enfim. Então, isso é muito importante. Eu tento sempre nas minhas aulas trazer esse momento de independência do aluno.
onde o aluno vem e ele executa sem eu estar ali na frente executando. A gente faz isso, e isso não é porque o professor está com preguiça de fazer a aula até o final, não, gente. Muito pelo contrário, é porque isso faz parte do processo de aprendizado. É por isso que eu bato tanto na tecla, né, do quanto as aulas só de sequência, né, você faz uma aula regular e aí toda a aula, todas as aulas, você só aprende coreografia, 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 você sabe executar aquilo. A hora que você vai para sua casa, você só sabe executar aquilo, você não assimilou todo o aprendizado que você tinha e poderia e deveria ter aprendido naquela aula. Faz sentido isso pra vocês? Então aí, nesse momento, eu não tô nem falando da comparação. Eu tô falando do quanto a gente precisa voltar o olhar pra gente. E isso, uma coisa complementa a outra. Certo? Deixa eu ler aqui um comentário e aí a gente segue o baile. A Silvanir falando. A Esther falou concorda. A Silvanir falando. Às vezes me acho egoísta por não olhar. Amigas perguntam se posso ajudar, mas fico muito concentrada quando estou aprendendo e deixo que o professor olhe e corrija. Vamos chegar nesse ponto já, Silvanir. Então, tudo bem em relação ao professor, né? Nessa questão de você olhar o professor, aprender com ele, mas trazer essa percepção para você. Isso é muito importante. Principalmente, gente, quando a gente tá fazendo aula, que tem muita gente fazendo aula junto. Tipo, tem 30 pessoas fazendo aula. O professor, ele tá olhando em tudo, né? Ele tem que estar atento. A gente, como professor, tem que estar atento em tudo. Mas se tem 30 pessoas fazendo aula, eu não consigo corrigir completamente, com todo cuidado, comparado a uma aula particular. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Então, se você está desconectada do que você está fazendo e ali passou um peso que era para um lugar e foi para outro, aí você já perdeu o timing, a oportunidade de aprender. E é lógico que eu tô falando isso dentro do tempo de dança, dentro da maturidade de dança e dentro do repertório que vocês mesmos têm. Nossa, gente, a minha dicção é ótima às vezes. Eu me empolgo, aí eu começo a engasgar aqui nas coisas que eu vou falar. E aí, muito disso, né, falando ainda dessa relação aluno-professor, muitas vezes acontece uma certa comparação. Em outras lives eu já falei isso muito en passant, mas eu já tive alunas assim que falam loucamente: mas o meu movimento não sai que nem o seu. De novo, gente, é óbvio, não sai, não vai sair, nunca vai sair. Primeiro porque você não sou eu, né? Vamos lá, né? E não tô falando que o meu é melhor que o seu, né? Naquele momento, provavelmente porque eu tô num papel de anos a mais que você de dança, anos a mais de treino, mas em algum momento pode ser que o seu movimento tenha uma qualidade muito melhor, mas corpos são diferentes. E aí, além dos corpos serem diferentes, existe essa maturidade de dança que uma pessoa que tá na dança, por exemplo, no meu caso, há 19 anos, não é a mesma percepção corporal, a mesma maturidade que uma pessoa que começou a dançar há um ano, né? Então, não adianta você entrar nesse lugar da comparação com o seu professor. Por quê? Você só vai se frustrar. E não porque seu professor é um deus, não. Porque pode ter movimento que o seu movimento vai sair até melhor que ele. Mas ele tá num papel de muito mais maturidade e propriedade daquilo que ele tá fazendo e tá executando. Então, quando você entrar nesse lugar com o seu professor, você vai sempre se frustrar, né? Agora, também rola aí um erro de interpretação, né? Às vezes a pessoa, o meu não sai igual ao seu, mas não é exatamente isso que ela tá querendo dizer. Ela tá querendo dizer que ela tá se sentindo, sei lá, às vezes a pessoa se sente desengonçada fazendo, ou ela não consegue ter consciência do peso, ou ela tá vendo no espelho e esteticamente aquilo não está agradando ela. E aí ela fala, mas o meu não sai igual ao seu. Mas a resposta é sempre essa. São corpos diferentes, são tempos de dança diferentes, e são experiências vividas, de vida, completamente diferentes. Tudo bem até aí? Fez sentido isso pra vocês? Podemos seguir? Eu vou olhar aqui na minha cola para o próximo tema. Só pra fechar isso, toda vez que você se sentir nesse lugar de comparação com o seu professor, volta pra si e revisa o seu histórico com aquela dança. E o quanto você pode melhorar dentro do seu repertório, dentro da sua experiência de vida e de dança, dentro da sua percepção corporal. Volta o olhar pra você. Né? Não está saindo igual do professor. O que eu estou fazendo de errado porque o meu não está tão, sei lá, tão amplo, ou tão marcado, ou tão definido, né? Volta esse olhar. Mesmo que você tenha começado a dançar ontem, a sua percepção não vai ser a mesma de alguém que dança há muito tempo, mas você tem essa percepção.
Vamos, né, ter mais confiança de que a gente consegue se perceber e conhecer o nosso corpo, identificar na gente o que é positivo, o que não tá tão bom. Vamos ser honestos com esse olhar, tá? Agora vamos lá, né, Brasil? Tô aqui eu fazendo aula na frente do espelho, aí eu tô aqui, ó. A minha imagem tá aqui, eu tô aqui, ó. E eu tô aqui, ó, olhando a colega do lado. O que fazer, Brasil? A gente olha pro lado, tá tudo bem. Nem sempre porque você olhou o que a pessoa do seu lado está fazendo, você está necessariamente se comparando com o peso desta palavra. Não, às vezes você só olhou e tá tudo bem, né? A gente tem olho, a gente vira pro lado. Ok, estamos numa aula de dança, a gente se movimenta. Tudo certo. Mas aí, né? Chegamos à parte de quem tá olhando pro lado porque tá comparando. Ok. Você olha pro lado, você viu o movimento da sua amiga, a sua percepção é: nossa, meu, olha isso, ela tá conseguindo fazer um negócio, eu tô com maior dificuldade aqui, o que ela tá fazendo de bom? Uma coisa. Ou, filha da mãe, mano, eu não consigo fazer. Saco, essa menina aqui, ó, tá conseguindo fazer, eu não tô. Qual dos dois olhares você tem? Eu acho que essa é a percepção. Porque olhar pro lado pode ser inspirador. E a gente vivendo nesse mundo tecnológico, a gente tá o tempo inteiro olhando pro lado, né? Eu, inclusive. Eu olho pro lado e eu falo, nossa, é inspirador. Ou eu olho pro lado e falo, deu uma coceirinha aqui, deixa eu dar uma corridinha atrás, entendeu? Né? Eu posso escolher em que lugar que eu vou estar. E você também pode. Então, na aula presencial, isso é muito... na minha visão, né, assim, como professor, eu vejo que isso acontece muito mais na aula presencial do que na aula online, por motivos semi-óbvios, porém, já vamos falar da aula online, porque isso também acontece. Então, eu acho que é muito importante vocês pensarem como que vocês estão fazendo esse tipo de comparação. Então, assim, e outra coisa, a gente consegue transformar, né? Meu, somos humanos, nós temos luz e temos sombras, tá, gente? Vamos lembrar disso sempre. Então, pode ser... Ó, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Pode ser que você olhe pro lado e você fique incomodada, mas na hora você pode transformar isso, entendeu? Você pode transformar. Então, olha, né, e vê o que ela tá fazendo, o que você poderia fazer melhor. Ou então, melhor, pergunte para o seu professor. O meu movimento está certo? O que eu... Se ele não te corrigir, né? Naquele momento ele não falou nada. Por que eu não estou fazendo? Só que não faça isso de acordo com a percepção do que você tá tendo do lado. Tipo, professor, por que a Rô aqui... A Rô que escreveu, olha e pensa, eu consigo também. Por que a Rô aqui tá conseguindo e eu não? O que ela tá fazendo diferente de mim? Gente, não... Porque assim, a Rô... eu peguei a Rô aqui. Ela não vai se sentir bem de ouvir isso. E aí você tá fora de você de novo. Então volta. O que eu estou fazendo e meu movimento não está certo? Ou onde eu estou errando nessa sequência? Faz sentido isso pra vocês, gente? A Rô falou assim, ó. Eu olho e penso, eu consigo também. Olha lá. Maravilhoso, maravilhoso. Então, tudo isso tem que ser muito cuidadoso para que não vire uma coisa excessiva, né? Onde você chegue na sala de aula e você nem se olha e nem se percebe. Você tá sempre percebendo a pessoa que tá do seu lado. E eu posso falar isso, assim, eu tenho poucas alunas que circulam nesse lugar, né? Poucas. Mas eu já tive alunas, por exemplo, que entram em contato comigo numa outra aula ou depois da aula e falam assim, eu tava vendo o movimento da fulana, não tava saindo direito, né? Oi? Oi? Essa é a minha resposta pra mim. Oi, linda! E o seu? Né? Porque assim, se você tá nesse lugar de aprendizado assim como a fulana, né? Por que você tá me questionando sobre um movimento, ou uma sequência, ou algo não tão bem executado da ciclana, e não sobre o seu movimento? Entendeu? Isso é muito importante, gente, porque assim, só não faz bem isso pra vocês mesmos, porque então você vai pedir a correção da fulana, né? Então aqui, ó, o Ale falou, já vou ler, Ale, seu comentário. O Ale chega pra mim, não foi o Ale, tá, gente? Não acontece. A Ale chega pra mim e fala assim, porque o movimento aqui da Silmara, pegando pessoas, o movimento da Silmara não tava saindo direito, você viu aquele 8 pra baixo da Silmara que não tava saindo? Aí eu vou virar pra Ale e falar assim, então o 8 pra baixo da Silmara não estava saindo, porque ela não estava contraindo o abdômen, não estava deslocando o peso corretamente? Não, gente, não, eu vou passar a correção da Silmara pro Ale? Não, eu não vou fazer isso.
Deixa eu ler aqui o comentário do Ale. Tem um outro lugar que é, putz, todo mundo está conseguindo e eu ainda não. But é aquela questão que você disse um tempo. Disposição para treinar, tempo com o seu corpo. Isso, Ale, muito bom. Essa comparação, a gente tá falando, né, quando você se compara com uma pessoa só, mas muitas vezes acontece isso, e aí a gente pega e entra num lugar de frustração. E uma vez eu até falei aqui, a gente fez uma live sobre a frustração, e a frustração, ela é normal, gente. Não dá também pra eu virar pra você e falar assim, ah, você não vai se frustrar. Cara, você vai se frustrar. De novo, é o que você faz com isso. Putz, todo mundo está conseguindo, eu não estou conseguindo. Aí volta lá, duas casas. Por que eu não estou conseguindo? Putz, o meu corpo tem muita dificuldade de executar esse movimento. Eu treino todos os dias, mas eu não consigo. Ou, olha, esse movimento nem é tão difícil pra mim, mas eu não tô tendo tempo de treinar. Pronto, sua frustração acaba ali, porque você se responsabilizou por aquilo, entendeu? E claro, gente, eu tô falando isso de uma forma muito geral. Existem casos e casos, existem pessoas que são lesionadas, né? A pessoa tem uma lesão na coluna, tem coisas que ela não pode fazer. E ela não vai se frustrar? Lógico que vai se frustrar. Mas é importante ela saber lidar que, dentro da limitação dela, o que ela consegue fazer, entende? E aí a gente chega num outro lugar também, que é a correção dos coleguinhas em sala de aula. Essa é uma discussão, né? Não sei se é uma discussão assim em geral, mas assim, é uma coisa que a gente lida muito sendo professora, né? Então assim, corrigir a coleguinha em sala de aula. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que existem formas e formas. Então o que acontece? A maior parte das vezes, e graças a Deus, pelo menos nas minhas turmas, a maior parte das vezes é assim que acontece, as pessoas vão com o intuito de ajudar. Obrigada, senhor, né? Vamos continuar nessa vibe. Vamos ajudar as coleguinhas. Então ela vai com o intuito de ajudar. Então, por exemplo, eu passo um movimento, eu tô falando um movimento, né? Um exemplo, passo um movimento X. Aí fulana consegue. Aí tem uma pessoa na sala de aula que tá frustradíssima. Meu, eu não consigo. Taca o véu no chão, se revolta. Não. Aí vai alguém e fala assim, meu, eu também não tava conseguindo, mas aí eu peguei o véu desse jeito e deu certo. Poxa, eu vou falar pra pessoa, ai, não se mete? Não é assim também, né? Mas existem casos e casos. Não atravesse o seu professor enquanto ele estiver explicando algo para a sua colega. Você pode atrapalhar querendo ajudar. Porque o que acontece? Você pode atrapalhar a forma de como o seu professor quer que o aluno entenda. Porque, de repente, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais do tato, de alguém que precisa pegar, né, pra pôr o quadril de um lado pro outro, enfim. Mas o que acontece? O seu professor, ele tem um propósito com aquilo que ele tá falando e da forma que ele tá falando. E pode ser que não atinja a gente. Putz, a gente em sala de aula todo dia, tem dia que você dá uma aula que todo mundo fez tudo. Tem dia que você dá uma aula e que, putz, rolou um... Eu percebi que a maior parte das pessoas teve dificuldade. Se a maior parte das pessoas teve dificuldade, talvez a minha mensagem não tenha sido muito bem passada, né? Eu penso dessa forma, pelo menos. E aí, quando acontece isso, você pega o seu coleguinha, depois, se ele te pedir, importante, se ele te perguntar, e aí você fala, olha, meu, você sabe que eu tava com essa dificuldade? E aí eu fiz isso, e aí deu certo? Pronto. Mas não atravessa, se ele perguntou para o professor, não responda. Tá? A não ser que, né, ele tenha perguntado pra você num outro momento fora da sala de aula, tá? Então, tenham essa consciência de que você vai falar alguma coisa, depende de como que tá o clima da aula, né? Se vocês estão, de repente, fazendo um exercício juntos sem o professor, poxa, ali é o momento, mas assim, tenha cuidado pra falar isso. Porque, afinal de contas, de novo, como tá o seu movimento, né? De novo, se seu amigo lá no exercício que vocês estão fazendo em grupo sem o professor falar pra você, meu, como que você tá fazendo esse redondo? Eu não consegui. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, né? Que isso, não é pra ser radical dessa forma. Mas tomem cuidado pra vocês não atravessarem o momento de aprendizado e a dúvida, porque às vezes a pessoa que tá recebendo aquilo, ela não quer ouvir de você. Porque ela até te olhou lá e viu que seu pé também não tá bom, entendeu? Você viu que seu abdômen também não tá bom, né? Entendeu? Então, por que você vai entrar nesse lugar sendo que você, né, não foi solicitada essa ajuda? Tem uma outra coisa que eu acho importante, né, que essa questão de competição aí pra quem tá na live e é professor,
muito da nossa postura, e aí falando, né, para profissionais mesmo, muito da nossa postura conta para que o andamento da aula seja de alguma forma ou de outra. Então, se você é um professor que é uma pessoa competitiva e que tem essa energia, provavelmente você vai ter mais alunos assim. Reflexões, tá? Pensem nisso. Peraí que tem um gato querendo participar da live aqui. Pensem nisso, tá? Então, assim, como você conduz a aula diz muito sobre como as pessoas vão se comportar. Então, existem professores que estimulam a competição excessiva entre alunos. Existe. Não sei nem citar de que forma, mas isso existe, tá? Então, eu acho que é muito importante nós, como profissionais, também prestarmos atenção em como a gente está conduzindo essa aula. Porque é uma coisa muito sutil, sabe? Às vezes a gente nem percebe, mas a gente deu uma atividade ali que gerou. E claro, né, gente, muito filtro no que eu vou falar, que não é tipo, então eu não posso fazer uma atividade que fulano vai ter um sono. Não, né? De novo, estimular o crescimento individual de cada um, estimular essa percepção de cada um é uma coisa. Estimular que as pessoas, tipo, se matem na aula é uma coisa totalmente diferente, né? Por último, vamos falar do ambiente online. A maior parte de vocês responderam lá na enquete que não fica mais latente isso no online, né? Que presencial isso é mais latente, eu concordo. Mas no online, eu tenho percebido, nossa, muito raro, assim, mas eu já percebi uma vez ou outra acontecer. Que ao invés, né, quando as pessoas fazem aula pelo Zoom, por exemplo, ao invés das pessoas colocarem a câmera do professor, né, na tela grande, coloca lá na galeria. Aí fica vendo todo mundo. Aí você tá lá, né, já tem o delay do Zoom, já tem a tela, a distância que você tá, já tem tudo isso. Aí você ainda tá preocupada que o fulano não tá executando direito o 8 para baixo. Né, gente? O que eu vou falar sobre isso, né, Brasil? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Principalmente nesse ambiente online, é o professor e é você, né? Não é que você não vai olhar o que seus amigos vão fazendo, nada disso, mas assim, esse lugar, gente, igual a Ale falou aqui, ó, não dou conta. Eu não dou conta também, não. Não dou conta. Eu fico maluca, porque além de tudo, ainda fica cada um num tempo, né, gente? Você fica lá na galeria, tá cada um dançando num tempo. Jesus! Quando pensar em aulas pelo Zoom, pensem em sempre deixar... É uma dica que eu dou mesmo, porque às vezes você nem vai lá, tipo, eu quero ver se meu coleguinha tá fazendo melhor que eu. Não, às vezes não é essa a sua intenção, a maioria das vezes não é. Mas às vezes isso atrapalha mesmo. Então deixa lá a tela do seu professor maior, né? E aí uma outra coisa, quem tá fazendo mais aulas gravadas, ou esses cursos online que são gravados, né? Que não é em tempo real com o professor, tem uma coisa muito importante. Você é o seu próprio professor. Eu falo isso todo santo dia. Na hora que você tá fazendo uma aula online, você não tem ninguém para te corrigir nessa aula, né, gravada. Você não tem ninguém para te corrigir. Então, peguem o estímulo visual, peguem o estímulo, né, auditivo do que o professor tá falando e total atenção em vocês. Por quê? Se a imagem pifa, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, tá? Não, esse não é o porquê, que isso pode acontecer. Se a imagem sair da sua frente, você tem que continuar fazendo. E eu tô falando isso porque é só assim que você vai saber que você aprendeu aquilo de fato. E você não vai se machucar. Principalmente, você não vai se machucar. Eu acho que essa eu sempre falo que é a minha maior preocupação com o online, né? As pessoas se machucarem. Então, se você tá lá vendo... E aí o conteúdo tá incrível, mas a imagem não tá muito boa. E aí você conseguiu captar o que é, traz a sua atenção pra você. Pode ser, inclusive, se olhando no espelho, no visual, mas mais do que isso, na percepção do seu corpo. Aonde está o seu peso, o que você acha, né? Que tá errando, o que você acha que tá acertando. Filma, se assiste, traz atenção pra você. Eu acho que o que fica de lição aí pra gente é o quanto a gente, na vida, né? Enquanto seres humanos, a gente tem isso na nossa
essência, eu acho. A gente olha pro lado, eu acho que até a pessoa que fala que não olha, não sei, eu posso estar muito errada no que eu tô falando, mas eu acredito que não. Em algum momento, em algum âmbito da vida dela, ela vai se comparar, ela vai achar que fulana tá melhor que ela vai achar que ela não tá produzindo tanto, ela vai achar que o movimento tinha que estar melhor porque o da fulana tá melhor. Eu acho que isso vai acontecer, mas lembrem sempre, o que você vai fazer com isso? Você vai usar isso de estímulo para que você corra atrás e melhore? Ou você vai ficar lá só olhando e reclamando que seu movimento não tá bom, né? E outra coisa, olhou demais, viu que tá a mais, tá com um negócio aqui, ó, pra corrigir a colega, se olha no espelho, corrige você. Fala pro professor, o que eu tô fazendo de errado? Né? Isso é uma coisa que eu uso mesmo pra mim. De olhar, né? Se eu olhei pro lado e eu vi que eu tô tipo, o pé da fulana tá estranho, eu volto pra mim e falo assim, puta, mas e o meu pé, né? Oi, linda. Como que tá o seu pé, querida? Né? Eu coloquei uma outra coisa na enquete também, sobre o quanto você se frustra porque a pessoa, né, do lado tá conseguindo e você não. E aí a mesma coisa, vai ter momentos que você vai conseguir alguma coisa que a outra pessoa não vai. Vai ter grande parte das vezes que as outras pessoas vão conseguir muito mais que você. E o que você vai fazer com isso? E o que você vai fazer com isso? Né? Você vai ficar lá achando defeito no que é bom que a outra pessoa tá fazendo? Ou você vai correr atrás de melhorar? Né? Então, autorresponsabilidade sempre, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa live tenha sido útil pra vocês. Ela vai ficar salva no IGTV. Se você gostou e você acha que alguém que não estava aqui precisa ouvir essas coisas e refletir sobre isso, ou quiser compartilhar, compartilhem. Sigo aí nos meus stories, gerando conteúdo pra vocês, colocando um monte de coisinha aí pra vocês no Telegram. Gente, um beijo, bom fim de semana pra vocês. A gente vai se vendo aí na vida online por enquanto. Beijinhos!